Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, celebramos esta solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Em primeiro lugar, nós devemos nos recordar que trata-se de um dogma de fé. O que é um dogma? É uma certeza. A igreja proclama, a igreja decreta, porque não existe dúvida. E uma vez proclamado, todo católico ele deve crer. Quem é católico automaticamente deve crer nos dogmas. Por mais que não saiba como explicar aquela realidade teológica, todos nós somos chamados a crermos nesse dogma. E muitas vezes a igreja teve que proclamar dogma justamente por causa das controvérsias teológicas, das confusões que foram surgindo ao longo do tempo da história. Não que a igreja inventou uma ideia, não, vai ser isso e pronto, não. A igreja ela já acreditava desde o início da era apostólica. Então, no decorrer do tempo, para que não haja essa confusão, essa controvérsia, cada um crê numa coisa, então a igreja vai e decreta o dogma. Então, esse dogma da Imaculada Conceição foi proclamado pelo Papa Pio IX no dia 8 de dezembro do ano de 1854. O que nos diz esse dogma? Esse dogma nos diz que a Virgem Maria, no momento da sua concepção, ela foi concebida, ou seja, sua alma foi criada por Deus sem o pecado original. Como assim, padre? No momento do ato sexual dos pais da Virgem Maria, naquele momento ela foi imunizada, ela foi livrada do pecado original. Todos nós nascemos com esse pecado, que são consequências dos nossos primeiros pais lá na criação, no Jardim do Éden. Nós não escolhemos, nascemos com este pecado. Enquanto todo mundo se contaminou e se contamina com esse vírus, Nossa Senhora ela não foi contaminada. Nossa Senhora ela foi livrada. Então isso quer dizer imaculada, ou seja, sem mancha, sem pecado. E conceição quer dizer o momento da sua concepção, quando ela foi concebida. Ah, mas por que foi assim? Por algumas razões. Em primeiro lugar, porque Deus quis dessa forma. Se Ele quis, quem sou eu para querer o contrário, para querer diferente? Em segundo lugar, não é por causa dela. Em segundo lugar, é por causa de Cristo. Então, Nossa Senhora já foi salva antes de todo mundo por causa dos méritos do seu Filho. Em terceiro lugar, porque Deus ele quis reparar aquilo que aconteceu na criação. Então, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por uma mulher, Ele quis que a graça, a salvação, entrasse no mundo por uma mulher. Há um padre que diz algo interessante. Ele diz o seguinte: havia uma mulher, essa mulher era imaculada, virgem, estava prometida a um homem em casamento, e essa mulher foi visitada por um anjo. Esse padre pergunta: que mulher que é essa? O povo responde: Maria. Ele diz: errado, essa mulher é Eva. Eva era imaculada porque ela não tinha pecado. Eva era virgem porque ela não tinha se unido a Adão. Eva estava prometida em casamento a quem? A Adão. E Eva foi visitada por um anjo. Que anjo que é esse? Satanás, Lúcifer, o anjo decaído, o anjo que era o anjo de luz. Então, da mesma forma, Deus quis fazer isso. Havia uma mulher imaculada, quem? A Virgem Maria, que Ele preservou do pecado. Esta mulher, ela era virgem. Ouvimos no Evangelho de hoje: não conheço homem algum. E esse conhecer quer dizer, de fato, não tenho nenhuma vida sexual, não sou casado, não sou casada. Biblicamente a palavra conhecer quer dizer isso. Então falar, Abraão conheceu Sara, é nesse sentido. Então Nossa Senhora diz: eu não conheço homem algum. Então ela era virgem. Estava prometida em casamento a quem? A São José. E foi visitada por um anjo. Que anjo? O anjo arcanjo São Gabriel. E nesse momento do encontro, o anjo saúda Nossa Senhora: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo.
Se vocês olharem todas as páginas das Sagradas Escrituras, vocês verão que em nenhum momento nenhum anjo elogiou uma criatura humana a não ser a Virgem Maria, porque ela era a cheia de graça. E por que que o anjo chega desse jeito, fazendo essa reverência a Nossa Senhora? Porque ele encontrou entre as criaturas humanas, entre os pecadores, um coração que amasse mais a Deus do que o coração dele de anjo, do que o coração de arcanjo, que é a Virgem Maria. Porque uma vez que ela foi livre do pecado original, por meio da graça santificante, Nossa Senhora teve dons especiais para amar a Deus. Por isso era a cheia de graça, a imaculada, a pura. E a segunda leitura de hoje nos diz algo interessante. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor. O original, essa palavra irrepreensível quer dizer imaculados. Então, em Jesus que nos salvou, Deus nos chama a sermos santos, a sermos imaculados no seu amor. Nós não conseguimos com as nossas próprias forças, mas por meio do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, por meio do seu amor, por meio da sua graça, nós podemos sim sermos santos. Nós podemos sim sermos imaculados, ou seja, lutarmos para não vivermos uma vida de pecado. E como que nós iremos fazer isso? Seguindo o exemplo de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela foi preservada do pecado. Hoje nós podemos confessar os nossos pecados. Nossa Senhora não parou aí. Como encerrou o Evangelho, qual foi a resposta dela para o anjo? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, nós precisamos em tudo fazermos a vontade de Deus. E o que significa fazer a vontade de Deus? Viver a fé católica, seguir as orientações da igreja, obedecer tudo aquilo que a igreja nos apresenta, estar atento àquilo que o Senhor vai inspirando, que o Senhor vai colocando na nossa vida. E a virtude da obediência, ela é fundamental, porque sem obediência é impossível nós sermos santos. E depois, nas contrariedades da nossa vida, a vontade de Deus, ela sempre se manifesta diante daquilo que nós não queremos, diante daquilo que nós não desejamos. Porque a nossa alma, ela sempre quer aquilo que é fácil, aquilo que é árduo, que não é árduo. Por quê? Por causa das consequências do pecado original. Ai, padre, como que eu sei que eu estou fazendo a nova vontade de Deus? Quando aquilo que você está fazendo está te machucando, te custa muito. E você faz não por você, mas por amor e obediência a Deus. Foi isso que Nossa Senhora fez. Santo Agostinho nos diz que antes de Nossa Senhora receber Jesus no seu ventre, ela o recebeu no seu coração, porque houve toda essa preparação. E o tempo do advento nos recorda exatamente isso, a preparação que nós precisamos fazer nos nossos corações para acolhermos Jesus. Eu disse para vocês no início desta celebração que nós hoje estamos encerrando o ano de São José, que o Papa Francisco proclamou no dia 8 de dezembro do ano passado. A igreja crê que no fim dos tempos a vitória vai ser de Deus, com certeza, né? Mas ela crê também que haverá uma grande manifestação de São José. Por quê? Porque São José é o patrono da igreja. Qual que foi a missão de São José? Aqui que Deus chamou São José, para cuidar de dois tesouros, Jesus e a Virgem Maria. É assim que São José viveu, fazendo a vontade de Deus, cuidando de Jesus e da Virgem Maria, aceitando tudo isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje, porque com certeza, como qualquer homem judeu, São José tinha seu sonho de casar, ele tinha seu sonho de constituir uma família. Tem até uma música, né? Eu acho que vocês devem conhecer, né? Mas o que foi meu bom José se apaixonar pela donzela, dentre todas as mais belas de toda a sua Galileia. Esse dia nós estamos analisando a letra dessa música e vimos que essa música não é católica. Por quê? Porque parece que é uma sofrência de São José.
E a vida de São José não foi uma sofrência. São José, quando ele se deparou com a vontade de Deus, ele abraçou aquilo para si, na felicidade, porque ele sabia que o melhor para ele era fazer a vontade de Deus. Então assim ele cuidou da Virgem Maria, assim ele cuidou de Jesus. E assim também, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa solenidade, nós somos convidados a montar um presépio na nossa alma. Como assim, Padre? O presépio da nossa alma pode faltar tudo que está ali naquele presépio, menos 3 pessoas: Jesus, José e Maria. Primeiramente precisamos ir a Nossa Senhora, rezar, pedir a sua intercessão, para que por meio do consentimento dela, do sim dela, Jesus ele entre na nossa alma. Por isso a importância da devoção à Virgem Maria, consagração, oração do Santo Terço e tudo mais. Porque pelo consentimento dela, Jesus vai entrar na nossa alma, ele vai entrar na nossa vida. A salvação vai entrar dentro da sua casa. E depois, nós precisamos de São José. Porque uma vez que Jesus entrou na nossa alma, Jesus ele precisa ser cuidado em nós. E quem que vai cuidar? Vai ser São José, que é o grande guardião eucarístico. E assim nós montamos o presépio da nossa alma. A Virgem Maria que consente, São José que cuida, e o Cristo que é o próprio Deus que nos santifica, que nos faz santo, que nos faz puro, que nos faz imaculado. Sei que o ano de São José está terminando, mas jamais podemos esquecer que São José, ele é mestre de vida interior, mestre de oração, é aquela pessoa que nos leva a fazer a vontade de Deus, mas é o homem do silêncio, é um homem que não fala nada, porque a vida dele fala tudo. Por isso que quando nós olhamos para a sua imagem, como diz alguns santos e vários autores, eles perguntam: por que que São José é santo? Porque ele traz o menino Jesus nos seus braços. O que que isso significa? Santifica aquele que vive na intimidade com Jesus. Então ele não precisa falar muita coisa, a vida dele já diz tudo. Então olhemos para São José, olhemos para a Virgem Maria, para seu coração imaculado, porque nele nós encontraremos as virtudes necessárias para nós amarmos Jesus como ele deve ser amado. A virtude da fé, a virtude da esperança, a virtude da caridade. Ninguém amou mais a Deus do que eles, principalmente a Virgem Maria. Então peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, a graça de amar a Jesus com um coração puro, com um coração imaculado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.